Oi, gente, boa noite. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o autoconhecimento, qualidades e defeitos. É muito difícil, pelo menos foi muito difícil para mim, eu olhar para dentro do meu coração e querer enxergar realmente o meu eu. Eu sempre fui uma pessoa que julgava muito a mim mesma. Eu não gostava da minha aparência, não gostava do jeito que eu me vestia, do jeito que eu falava. Eu morria de vergonha. Se pudesse ser um avestruz, enfiar a cabeça embaixo da terra, eu tava fazendo isso. E de um tempo pra cá, com a mudança que eu resolvi tomar na minha vida e o rumo que eu resolvi seguir, eu fui adquirindo um conhecimento muito grande sobre mim. Eu realmente comecei a querer me reformar intimamente, olhar para dentro do meu íntimo e não ter medo do que eu poderia ver. Foi muito difícil no começo, porque como eu via os meus defeitos, eu não conseguia enxergar qualidade nenhuma em mim. Eu era uma pessoa que, assim, se você perguntasse pra mim, nossa, Gabi, qual parte do seu corpo você mais gostava? Eu falava, nossa, nenhuma. Nossa, Gabi, o que você mais gosta em você? Nossa, não sei. E hoje em dia as coisas mudaram muito. Hoje em dia eu consegui, através de Deus e através dos cursos que eu fui fazendo, que tenho certeza que Deus escolheu cada uma das pessoas que ia lá na frente falar e cada uma das pessoas que iam se aproximando de mim, e Ele foi me deixando cercada de luz através dos meus novos amigos que eu fui fazendo na minha vida e nessa caminhada a qual eu sigo hoje. Foi muito legal porque, assim, eu comecei a descrever os meus defeitos, os meus vícios, e comecei a ticar eles. Coloquei, assim, o que eu achava que seria menos difícil e o que seria mais difícil para eu poder conseguir melhorar. E aí a gente começa a bater nessa tecla e fala assim, nossa, eu sou muito impaciente. Ser impaciente, o que traz junto com a impaciência? O egoísmo, o orgulho, o estresse, a gritaria. Então, assim, foram coisas que eu resolvi começar a tentar banir da minha vida. É uma luta constante. Quando a gente tem um defeito, normalmente a gente não enxerga ele. E aí a gente começa a enxergar ele nas outras pessoas. Então, assim, eu comecei a ver em certas pessoas atitudes que elas tomavam que eu falava, nossa, mas estranho isso, né? E aí, quando eu fui fazer esses cursos, que eu comecei a olhar pra dentro de mim, eu falava assim, meu Deus, eu faço isso. Eu sou isso. E eu julgava o outro e não via isso em mim. Então, eu pude abrir a minha mente e realmente encarar de fato o meu verdadeiro eu. Ao mesmo tempo, foi muito bacana, porque eu comecei a também ver que eu tinha qualidades. Eu não sou só cheia de defeitos. Eu também tenho a minha parte boa. Então, assim, eu comecei a me apegar bastante nisso, para que eu conseguisse expandir. Então, assim, se eu sempre fui uma pessoa sorridente, eu gostava de sorrir, por que não sorrir para todos? Ter vergonha de sorrir? Por quê? Se sorrir é tão bom, sorrir é tão bonito. Se eu sempre fui uma pessoa que sempre tive um coração grande e tinha vontade de perguntar as coisas para a pessoa, para poder ver o que ela sentia, por que eu não perguntava? Eu ficava me escondendo atrás do meu pai, ou eu ficava me esquivando. Então, assim, eu comecei a passar a perguntar. Então, eu acredito que isso a gente vai ganhando pontos e a gente vai somando coisas boas na nossa vida. Um outro ponto que eu queria falar, hoje eu escrevi um texto sobre sermos lagartas e nos transformarmos em borboletas. E a vida é assim. Por muito tempo, às vezes a gente rasteja, às vezes a gente tá com a cara realmente esfregando ela no chão e a gente não consegue enxergar a luz. E a gente precisa, às vezes, se resguardar, olhar para dentro do nosso eu sem ter medo. Então, assim, vamos retirar, vamos olhar para dentro da gente e pontuar as coisas, sem julgar, sem ter vergonha do que vai ver. Ninguém precisa saber do que você está fazendo, é o seu íntimo, é uma relação entre você e Deus. A única pessoa que vai saber realmente o que você sente, além de você mesmo, é Deus. Então, assim, resguarde, fica lá, se fecha um pouquinho, olha para dentro de você, vê se você está seguindo no caminho que você realmente gostaria de estar, se você realmente está fazendo o que você quer fazer de fato, ou se você está sendo influenciado. Então, assim, e depois disso, se liberte. Deus deu pra gente o livre-arbítrio, então que a gente saiba utilizar.
Que a gente realmente faça que nem a borboleta, abra nossas asas e saia voando no tempo certo. Porque tudo tem o tempo certo. Então, se você precisar ficar fechado por pouco tempo ou por muito tempo para você se olhar e se encontrar com você e com Deus, faça sem medo. E quando você estiver pronto, você vai sair voando por aí, num voo lindo. E como todo mundo, você vai um dia voar mais alto e um dia voar mais baixo. Mas é difícil, você já aprendeu a voar, então a chance de você cair é menor, mas você vai cair. E aí é onde você vê que vai ter muita gente para poder te ajudar. E se você se sentir sozinho e não tiver ninguém, você tem uma pessoa que é muito importante, que se chama Deus. E ele vai estender a mão, vai te carregar no colo, vai fazer o que precisar para você conseguir olhar para frente, olhar para cima, pedir a Deus e conseguir voar de novo. Então, assim, em meio a qualidades, em meio a defeitos, em meio a vícios, em meio a virtudes, jamais desista de olhar para dentro de você ou tenha medo de encarar quem você é. Porque hoje somos a nossa melhor versão e a gente sempre busca evoluir. Então, não tenha medo de encarar. Busque melhorar, busque andar no caminho do bem, busque colocar Deus na frente de tudo, que Ele cuida de você, cuida da sua família, cuida dos seus defeitos, cuida dos seus vícios e Ele te ama absolutamente mais do que tudo, entendeu? Ele sempre vai te perdoar. Basta você se perdoar, você se olhar e você se conectar com Ele. Então não tenha medo. Acho que era isso que eu queria falar hoje para vocês. É muito importante a gente se conhecer, porque quando a gente se conhece melhor, a gente sabe onde o nosso calo aperta, o que nos faz bem, quais escolhas devemos tomar. Vamos errar muitas vezes, mas a gente vai ter humildade e de olhar e falar assim, nossa, puxa vida, errei em tal coisa, posso melhorar. Uma pessoa que me inspira muito é Santo Agostinho. Ele sempre se retirava, na hora de dormir, ele pensava como tinha sido o dia dele. E para ele era muito importante ele pontuar as coisas boas e ruins. E eu tento fazer isso. Eu tento, na hora de dormir, olhar como foi meu dia hoje, quais atitudes que eu tomei que não foram bacanas, o que eu poderia melhorar amanhã, né? Falar com tal pessoa que eu falei um pouco atravessado, pedir desculpas. Isso tudo é muito bonito. Isso tudo é o amor de Deus brotando dentro do nosso coração. Então não tenha medo, não tenha vergonha, simplesmente se entregue, olhe para você mesmo e busque ser muito feliz e levar luz por onde quer que você vá. Um grande beijo de luz. Boa noite.